Alô, alô, queridos amigos da Associação Brasileira de Marketing e Negócios. Vocês, mais uma vez, têm aqui uma apresentação de uma pessoa que é parceira da associação, oferecendo benefícios, informações, conteúdo. E hoje, a Mara Souza, ela que é uma sócia da Souza Araújo Consultoria, uma empresa que tem um diagnóstico empresarial extremamente interessante. Os associados da ABMN podem fazer uso dessa facilidade, mas é importante vocês conhecerem como é que essa facilidade funciona. Antes de detalharmos essa questão de como o MIT, que é esse diagnóstico, como é que ele funciona, nós vamos ter a Mara se apresentando e, a partir daí, vamos desenvolver um papo extremamente interessante. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando, do MIT. Eu sou formada em economia, tenho pós-graduação na área da qualidade, RH com foco em gestão de pessoas, psicopedagogia, sou Master Business Coach, tenho formação também nas áreas de PNL, hipnose, Empretec, né, que é aquele treinamento do Sebrae de imersão de uma semana. Então, e venho trabalhando na área de empreendedorismo já há mais de 20 anos. Já fui professora universitária dentro da área de empreendedorismo nas universidades também, em qualidade. Já fui facilitadora do Senai, também nas áreas de qualidade, RH e empreendedorismo. Então, temos aí uma bagagem grande nessa área. O Marcelo, meu sócio, é o desenvolvedor da ferramenta, formado e doutorado pelo ITA, né, pelo Instituto Tecnológico Aeroespacial Brasileiro, e essa ferramenta foi desenvolvida com o intuito de auxiliar as empresas brasileiras a se desenvolverem de maneira sustentável, ou seja, de criar um processo de crescimento na empresa por meio da análise das suas necessidades. Bom, então vamos lá. Eu sei que o MIT, quer dizer, a ideia original do MIT começou dentro de todo aquele ecossistema aeroespacial que existe em São José dos Campos. Dá para você localizar no tempo como é que foi o nascimento do MIT, até inclusive envolvendo, além do Marcelo, que é ligado ao ITA, né, envolvendo outras pessoas também que participaram desse desenvolvimento. Como é que surgiu essa ideia? Como é que surgiu essa necessidade? Muito bem. O Marcelo, ele foi CEO de empresas durante bastante tempo. E nesse período em que ele foi, né, CEO da NGK, da Metro, né, que era uma empresa de foguetes e tudo mais, o que ele percebeu, Mário? Que quando a empresa precisava de uma melhoria de processo e ela contratava uma consultoria, essa consultoria ficava entre 30 e 120 dias dentro da empresa para fazer análise de todos os processos. Porém, essa análise era sempre pautada em boas práticas de mercado e nas normas ISO, então ela tinha um padrão. E o Marcelo percebeu, então, que não haveria necessidade de um tempo tão grande e tão precioso para as empresas antes de começar já a implantar as ações de melhoria. E aí ele entrou com um projeto junto com o ITA, no CNPq, né? O ITA aprovou o projeto dele, gostou da ideia e entrou como parceiro, e eles levaram a ideia para o CNPq do desenvolvimento de uma análise de maturidade organizacional que já trouxesse todos esses padrões. Então, quando o consultor vai fazer essa análise, ele já tem padronizada todas as questões relacionadas a boas práticas de mercado. Então, nós temos aí Great Place to Work, nós temos PMI, a gente tem todas essas normas que mostram que a empresa possui as boas práticas e os indicadores que mostram que essas práticas estão maduras e disseminadas dentro da empresa.
Então, o desenvolvimento da ferramenta foi pautado nisso. Foi um trabalho de 2 anos e meio, onde o ITA entrou com os mestres e doutores que eram alunos deles, né, em mestrado, doutorado lá, que participaram do projeto conosco e desenvolveram essa ferramenta, Agora, a qual foi feita a isso... primeira análise em 2010, no fim de 2010. E quantas empresas participaram desse primeiro momento de desenvolvimento? Foram 40 empresas do setor aeroespacial no primeiro momento. Aí depois, como eles perceberam que realmente o resultado foi fantástico, aí eles estenderam para mais 40, que eram, na época eram 80 empresas, né? Hoje são 120, fazem parte do cluster aeroespacial. Então para todos que estão nos acompanhando entenderem, essa foi a origem do diagnóstico que se chama MIT, e o MIT é M-E-E-T. O que significa mesmo o MEET, Mara? Modular Enterprise Evaluation Tool. É a avaliação modular de organizações, né? Traduzindo. Então, e aí houve então toda uma evolução deste diagnóstico para o setor aeroespacial. Então, foi em que momento que vocês decidiram, digamos assim, traduzir esse diagnóstico para alcançar outros tipos de empresa fora desse ambiente aeroespacial? Quando é que vocês decidiram fazer isso? Muito legal essa sua questão. Nós começamos pelo cluster aeroespacial por 2 motivos. Primeiro, porque eles tinham uma necessidade, que era a análise de empresas do cluster quanto à sua maturidade para exportação. O mercado brasileiro aeronáutico queria expandir para fora do Brasil, mas ele queria ter certeza que estava preparado para isso. Esse foi o primeiro motivo. O segundo, porque foi desenvolvido dentro do ITA, que é a escola responsável pela aeronáutica brasileira. E aí a gente já tinha uma amostra, né, de empresas coesas que poderiam validar o programa depois de pronto. Nós precisamos, você sabe, quando você tem um projeto no CNPq, você precisa validar isso, né? E a validação foi feita por meio dessas empresas, essas primeiras empresas. Então, por isso começou lá. Quando nós terminamos a avaliação e vimos o resultado, a gente já percebeu que isso poderia ser usado em qualquer área, que as questões elas se adequam a qualquer empresa, né? No primeiro momento foi isso que nós percebemos. Depois de validado em 2010 para 2011, nós começamos a aplicar, então, até então só Souza Araújo aplicava essa análise. Quando foi em 2014, mais ou menos 3, 4 anos depois, a gente percebeu que isso seria uma ferramenta importante para qualquer consultor, porque isso ia acelerar o processo de análise de empresas e que não tinha nada parecido no mercado. Aí nós começamos a apresentar isso para consultores e começamos a cadastrar os primeiros consultores no fim de 2014. E aí, com a entrada desses consultores, obviamente, cada um tem a sua área, né? Trabalha com comércio, com indústria, com varejo, e a gente começa a perceber, então, que era possível modular o MIT de acordo com a necessidade do mercado. Então, a gente começa a expandir, aparece, então, o MIT Executive, que é para empresas pequenas e médias, né? Que até então nós tínhamos só o Premium, que era para grandes empresas. Aí a gente começa a trabalhar com o MIT Executive, que dá para trabalhar com a pequena, com a média, e com o coach, né, executivo, mentores e coaches executivos, então, também conseguiriam usar. Quer dizer, vamos então deixar bem claro. O MIT, quando ele passou a ser desenvolvido para várias empresas fora do ambiente aeroespacial, ele acabou ganhando, então, digamos assim, 3 versões. Uma versão chamada Premium,
que é uma versão para grandes empresas. Uma versão que você, como disse, é o Executive, que é para empresas pequenas e médias, e aí você tem o que se chamou... esse do coach é o que vale também, provavelmente, para o MEI, né? Aquele profissional independente. Aí, o MEI, ele veio um pouquinho depois, Mário. Ele veio na pandemia, quando a gente percebeu que muitas pequenas empresas, com o advento do fechamento, né, temporário delas, estavam morrendo, não estavam conseguindo se reinventar. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um movimento com os nossos consultores já credenciados para a gente ajudar essas MEIs a se reinventarem, a entenderem quais eram suas forças, fraquezas e como elas poderiam se reinventar para não fechar, para não morrer. Então, nós fizemos gratuito, né? Nós desenvolvemos o MEI de forma gratuita e nós tivemos a participação de 40 consultores da nossa rede que fizeram essas análises gratuitamente, ajudaram as pequenas empresas, foram entre 35 e 38 pequenas empresas que entraram no programa, se cadastraram para participar, foi feita a análise delas e depois o encaminhamento com o coach, com a parte de mentoria dos nossos consultores, para ajudar elas a encontrarem um novo mercado, uma nova forma de venda e de atingir os seus clientes sem fechar as portas. Tá, agora vamos tentar entender então o seguinte, na prática, seja uma grande empresa, uma pequena, média empresa ou o MEI, na prática, o que a gente tem, o MIT tem na realidade então, uma série de perguntas que são feitas sobre os processos em andamento na empresa, e aí vai depender da empresa, se é de serviço, se é comércio, se é varejo, se é educação, se é saúde. Tem uma série de perguntas que valem para os diferentes processos, e pelo que eu entendo, então, nas várias áreas, né? Marketing, o RH, logística, para cada área tem as suas perguntas. E, ao mesmo tempo, provavelmente, nesse processo de cada empresa, vai ser também identificado o resultado que a empresa está obtendo. Quais são os indicadores de resultados que a empresa tem. Ou seja, é um balanceamento entre como é que a empresa hoje está no desenvolvimento de um processo e quais são os resultados que ela está tendo nesse processo. Obviamente que o Premium deve ter muito mais perguntas, né, que o Executive, assim também o MEI. Isso. Então, tem perguntas que não cabem para as empresas pequenas, né? Principalmente relacionadas à parte de estrangeiros que trabalham na empresa, comércio internacional, algumas coisas assim. Agora a gente já está trazendo para os pequenos, porque tem muita empresa hoje que está entrando no mercado internacional também, né? Então, e aí você tendo... As perguntas são respondidas normalmente pelos gestores das empresas, né? Isso. O MIT, ele é uma ferramenta para ser utilizada de maneira estratégica. Não que eu não possa olhar o operacional, muito pelo contrário, eu olho também, mas sempre com a visão da estratégia da empresa, dos tomadores de decisão. São eles que são os entrevistados, vamos dizer assim, né? E você disse que a origem do MIT veio pelo fato de que na consultoria típica leva-se muito tempo para se fazer todo o trabalho até um diagnóstico. Aliás, na dinâmica que nós temos hoje em dia na vida, na nossa vida pessoal e empresarial, um tempo hoje de 3, 4 meses para se trabalhar até um diagnóstico acaba sendo algo praticamente impensável. O MIT faz esse processo desde que começa até apresentar o diagnóstico, em quanto tempo? São 3 dias. Um dia para você fazer a análise da empresa, um dia para você fazer a aplicação do diagnóstico, né? Um dia para você analisar os dados
e um dia para você apresentar os resultados. Que, aliás, Mário, eu tenho uma novidade incrível para os seus, de primeira mão aqui, né? Que agora essa análise, inclusive, de um dia vai cair para algumas horas, ou até minutos, talvez. Porque nós estamos trazendo uma IA para dentro do Meet para ela fazer essa análise para o consultor. Então, terminando o diagnóstico, a IA já vai trazer para o consultor uma pré-análise só para ele revalidar ela, olhar, né, e verificar se realmente aquilo faz sentido com tudo que ele viu no cliente dele, fazer alguns ajustes se for necessário. Então, essa análise que levava um dia, aproximadamente, vai cair aí para questão de uma hora ou talvez até menos. Agora... E nós estamos também entrando no setor de agronegócios e também no condomínios, para gestão de condomínios. Essas duas áreas vão entrar agora no segundo semestre, já com IA também. Agora, Mara, uma questão que me ocorre aqui é a seguinte. Então, vamos pensar, para ficar bem claro para todos que nos acompanham. Dentro da empresa, se a gente imaginar quais são as áreas de uma empresa, existe, como eu estava dizendo, o marketing, o RH, logística, a parte ambiental, digamos, de sustentabilidade, e são vários tipos de áreas de atividade. E o MIT, ele pode ser aplicado apenas em uma ou duas áreas, ou ele tem que ser aplicado na empresa como um todo? Excelente pergunta, Mário. Pode ser sim, ele é modular, uma área, um bloco de perguntas independe um do outro. Eles são interligados, mas eles não têm codependência. Tá? Eu posso sim fazer só a área de RH de uma empresa, inclusive com benchmarking. Tá? Se eu tiver um pool de empresas daquele setor, eu consigo fazer o benchmarking só do RH daquelas empresas. Ou seja, comparar o resultado com o resultado que outras empresas têm obtido para aquele mesmo tipo de atividade. Exatamente, eu consigo fazer com benchmarking isso. E aí... É uma análise que a gente recomenda? Não. Por quê, Mário? Porque quando eu olho o todo, eu consigo avançar muito mais, entendeu? Porque eu consigo comparar melhor os resultados e verificar realmente aonde que eu tenho que começar, se a gente for pensar em Pareto, né? Aonde que eu começo e aí eu mexo muito mais, eu consigo um resultado muito mais abrangente. Então, o ideal é fazer todas as áreas da empresa. Esse é o ideal. Ah, mas eu não quero, eu quero só conhecer a área de RH, não quero fazer o restante. Não tem problema algum. Talvez mais lá na frente você perceba que vai ter que mexer em mais coisas. Mas se você quiser fazer, não tem nenhum impedimento, não. Agora, o resultado sai da mesma forma. Mara, tem uma questão que na relação que a ABMN tem hoje com a Souza Araújo, os associados da ABMN, sejam, no caso, as pessoas jurídicas mantenedoras, as que são jurídicas não mantenedoras, quando você se associa com a ABMN, dentro do nosso contrato de adesão da empresa enquanto associada, nós temos aí a oferta, a ABMN oferece a possibilidade de aplicar o MIT para a empresa e com alguns dos processos. Agora, existe também, nesse acordo, um chamado MIT Inovação. Como é que funciona o MIT Inovação? Além desses MITs que nós falamos para você, que está ligado a comércio, varejo, educação, saúde, que está nichado já, né? Nós temos também o MIT Exportação. Então, por exemplo, eu sou uma empresa de marketing e o meu cliente quer exportar. Será que ele está pronto? Será que o parque dele está preparado para exportar? Você pode aplicar o MIT Exportação nele e ter essa certeza, ou então entender onde é que são os gaps que precisam ser acertados para que ele tenha sucesso nessa empreitada. E temos também o MIT Inovação.
Ou seja, eu quero lançar um produto, eu quero lançar uma empresa no mercado que eu acredito que ela tem um potencial inovativo muito grande. Será que ela tem mesmo? A gente aplica o MIT Inovação e entende o grau de inovação daquela empresa. Também é um MIT muito interessante e que pode ser usado de diversas formas, inclusive para ampliar o valuation de uma empresa, né? Eu quero vender minha empresa, eu posso dizer que ela é uma empresa que ela tem grande potencial de inovação, isso provavelmente traga um preço melhor no mercado se eu quiser vender essa empresa. Bom, Omara, o tempo corre rápido e nós já estamos aí avançando. O importante para todos vocês que nos acompanham, e antes que eu me esqueça, é que nós temos uma parceria com o Instituto Rogério Steinberg. Esse QR Code que você está vendo aí na tela, você faz uma doação para ajudar com que o Instituto possa contribuir com o desenvolvimento de crianças que têm talento, que são de comunidades carentes e que podem avançar muito nas suas competências. Então, ajude o Instituto, aponte o celular aí para o QR Code e faça uma doação de qualquer valor. E a gente aqui relembra você quando entra de sócio aqui na BMN, no seu termo de adesão você vai ter direito a aplicar o MIT, e aí, é claro, você vai poder escolher entre o MIT Inovação ou o MIT, dependendo do tamanho da sua empresa, né, o Premium ou o Executive, e com isso vai poder fazer um diagnóstico, como você vê, com alta qualidade do momento da sua empresa. Omara, exatamente. Eu quero agradecer. É bem interessante que ele pode aplicar, inclusive, na empresa dele mesmo, né, para saber como é que ele está, né, quais são os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças. E agora também já sai a sugestão de melhoria em cada ponto apontado pelo relatório, a partir da IA que nós estamos inserindo nesse contexto de dados aí. Bom, eu quero agradecer a tua generosidade, o seu tempo, sua atenção, e fica aí muito carinho e um recado também para o Marcelo, e muito obrigado pela sua atenção, e agora continuamos parceiros, Souza Araújo e a BMN. Alguma palavra? Se o pessoal que está nos ouvindo tiver interesse e quiser saber mais, eu sou sócio, quero entender melhor sobre o MIT, é só entrar em contato com a gente que eu vou ter o maior prazer em explicar. Aliás, qual é o site do MIT? É www. Você pode ir pelo da Souza Araújo, www.souzaaraújo.com. Lá você já encontra o cliquezinho, vai direto para o site do MIT. Tá ok. Mara, muito obrigado, um grande abraço e saúde para todos nós. Amém. Obrigada a você também, Mário. Muito obrigada pela oportunidade. Em cima, hein? Aqui, ó. Viu, Mara? Oi. Bom, o que você achou da conversa? Eu achei que foi muito bacana, eu gostei. Eu acho que as pessoas vão ter uma ideia melhor agora do que é a ferramenta, né? Agora, bom, antes de mais nada, tudo bem com a sua saúde? Eu estou me cuidando aqui, Mário. Eu tive aí uma depressão, tive umas coisinhas, mas já, graças a Deus, já estou bem melhor. Bom, eu fico muito feliz que a gente agora tem essa gravação que vai compor com aquilo que a gente já tem lá no site e, com isso, conseguir trabalhar um pouco melhor essa relação com o MIT, né? Eu vou te mandar os links também, tanto de Instagram, site, tudo direitinho, para você divulgar também. Não, aí a gente... Então, eu perguntei, mas aí a gente coloca também na edição. Tá, pode ok? deixar, eu já mando já para você. Uma outra coisa, eu me lembro que a gente tinha um site específico do MIT, né? Ele ainda está valendo? Sim, tá. Tá sim. Tá atualizado.
Está atualizado. Perdão, Mário. Pedir para você fazer só se caso for necessário, a gente ainda não sabe se vai ser, essa saída que ela se despediu, você está olhando para lá e virar para essa câmera 1 e você se despedir. Então, obrigado, até a próxima, alguma coisa nesse sentido, só bem curto, porque eu não sei se vazou aqueles 10 minutos. Ah, tá ok, tá ok. Ele está me pedindo para fazer o encerramento de novo, só para ter a certeza de que o jogo de câmera aqui funcionou legal. Então, eu vou me despedir, vou gravar de novo o encerramento, tá ok? Ok. Bom, Mara, eu quero agradecer você, peço que leve um abraço para o Marcelo também. Essa nossa parceria entre a Souza Araújo e a BMN, ela quer oferecer para as pessoas que associam as suas empresas, sejam mantenedores ou não mantenedores, mas quer oferecer a oportunidade de aplicar um diagnóstico que certamente vai contribuir com o avanço da empresa. Como você mesmo disse, é uma análise que vai trazer vantagens e benefícios, seja inclusive dos processos correntes ou da própria inovação. Então, deixo aí a palavra. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e me coloco à disposição dos seus associados para qualquer dúvida. Eu vou deixar com você também os nossos canais, tanto de site quanto de Instagram, para que quem quiser saber mais possa entrar lá e entrar em contato com a gente, qualquer coisa. Tá ok. E você que nos acompanhou, fique sempre atento que conteúdos importantes, interessantes como esse têm sido produzidos para as pessoas todas entenderem o quanto é bom se relacionar com a Associação Brasileira de Marketing e Negócios, sempre com coisa muito interessante para você. Um abraço e até uma próxima oportunidade.